Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é José Raimundo de Faria Júnior. Ele é planejador financeiro, certificado pelo IBCPF e sócio e diretor da Wagner Investimentos. Vamos conversar sobre previdência e aposentadoria. Obrigado pela presença no Café na Arena. Eu agradeço muito o seu convite, é um prazer estar aqui. Como é que a gente pode explicar um pouquinho para as pessoas o que está acontecendo com a Previdência, que está sempre se falando do déficit, das dificuldades, que é uma bomba relógio, que precisa ajustar. Como é que está a situação da Previdência hoje? Qual que é o grande problema que está acontecendo? A Previdência, ela realmente está passando por um momento de aumento do seu déficit. E, por exemplo, em 1988, o déficit da Previdência, somente do regime do INSS, né, vamos chamar assim, era de 2,5% do PIB, já está indo para 8% para 2016, então está mais do que triplicando o seu déficit. E parte disso, as pessoas atribuem à Constituição de 88, que aumentou aí a rede de proteção social, mas também parte disso a gente deve dar o peso para o reajuste de salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo em setembro de 94, ele era de R$70, quando fez a conversão do RV para reais. Então, em setembro de 94, ele era R$70 e hoje ele está, em 2015, R$ 788, 1.120% de aumento. E o INPC variou nesse período 350%. Ou seja, teve um aumento real enorme aí do salário mínimo. Que daria um salário mínimo de R$315. Nossa. Então o salário mínimo teve assim, um aumento realmente muito grande. Daí aquela percepção que cada vez mais eu recebo menos salário mínimo quando me aposento. Isso muito atrás era 20 salários, depois caiu para 10 e hoje está em torno de 6. Mas é por quê? Porque o reajuste do salário mínimo, que hoje ele é piso da Previdência, ele foi muito maior do que o INPC. Aliás, o próprio reajuste dos benefícios da Previdência superou o INPC, superou esses 350%. E tudo isso aumenta muito esse custo porque o salário vai subindo em termos reais, né? O piso da Previdência vai subindo junto com o salário mínimo. Que já tem aí muitos anos que a lei é PIB, exatamente, mais a inflação do ano anterior. Então isso potencializou muito o aumento do salário mínimo, que aliás houve uma grande distribuição de renda com isso, ninguém pode negar, e isso é um fato muito importante. Mas chegou uma hora que a Previdência... Alguém tem que pagar esse aumento real. Alguém tem que pagar esse aumento real. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração desse problema da Previdência é a grande mudança demográfica que o Brasil passa nos últimos anos. Por exemplo, em 2010, tínhamos 50 milhões de jovens até 15 anos incompletos, 14, quase 15 anos, e 20 milhões de adultos acima de 60 anos. Ou seja, um casal de adulto, 5 jovens. Para 2050, a projeção é 67 milhões de adultos acima de 60 anos para 32 milhões de jovens. Ou seja, vai ter um casal de adulto, um jovem. Então cai de 5 para 1. E quem sustenta a Previdência são os jovens, são que estão jovens, trabalhando, que estão gerando renda, riqueza, né? Exatamente. Contribuindo. E um outro fator dessa demografia é que as pessoas acima de 80 anos, que hoje, 2010, está em torno de 2,7 milhões de pessoas, isso vai pular para 15 milhões. Então a proporção de pessoas acima de 80 anos vai crescer muito, porque a população brasileira vai sair de 200 milhões em 2010, mais ou menos isso, para 220 milhões, mais ou menos, para 2050. Daí, essa projeção de déficit que hoje está em torno de 2% na Previdência do INSS, quer dizer, saímos de um custo de 2,5% em 88 para um custo de 8% em 2016. Mas o déficit é de 2%. Esse déficit de 2% vai tender a 6% em 2050. Nossa.
Que aí você vai ter que arrumar... Você vai ter que arrumar algum financiamento. E não falamos ainda da previdência dos servidores públicos federais. Que também pesa, é paga pelo Tesouro também. E que tem hoje, é lógico que tivemos aí algumas mudanças, como o Fundo da Previdência Federal, enfim, tivemos várias mudanças, mas ela hoje está gerando 1% de déficit do PIB, mais 1% de déficit da Previdência dos estados e municípios. Resumo, em 2014, que foi o ano passado, o déficit desses três previdências, seja do regime do INSS, mais a federal, mais estado e município, 170 bilhões de reais. Em 2016, 250 bilhões de reais. E aí vai crescendo. E vai crescendo cada vez mais até geométrica. Atingir aí alguma coisa em torno de 8% pelo menos em 2050 do PIB de déficit, que seria hoje alguma coisa em valores de hoje. Você pula de 170 bi em 2014 para uma projeção de 8% do PIB de hoje é 400 bi. Né, seria 8% de tudo que o país produz, 400 bilhões de reais. De déficit. De déficit. Agora, se me permite fazer um comentário, por que é muito importante você estar regularizado com a previdência do INSS, também por causa dos acidentes. Sim. Então, a gente tem aí uma estatística do DPVAT, sim, que o ano passado foi um ano que o número de acidentes subiu 20% em relação a 2013. Nossa. Batemos 763 mil acidentes de automóveis e moto, a maioria de moto. O DPVAT é seguro obrigatório. Seguro obrigatório para veículos, né? Isso, há 10 anos atrás, não era nem 100 mil acidentes. Hoje já está batendo 800 mil acidentes ano. Caramba. E a grande tragédia de tudo isso é que você tem lá 52 mil mortos por ano, 30% é pedestre. Que é uma vergonha. Que é uma vergonha. E você tem, eu vou dar um número aqui para assustar devagar, né? Você tem só com moto 1.300 indenizações médias por dia. Nossa. Por dia. Por dia. De invalidez permanente. Nossa. Nós temos hoje no Brasil quase 500 mil de indenizações por invalidez permanente. Aí inclui total e parcial. Você falou da guardar dinheiro para a Previdência, para o futuro, né? Você tem um cálculo, sei lá, para receber uns R$1.000 por mês? Quanto que você precisaria guardar durante quantos anos aí? Vou pegar aqui um de cabeça que eu tenho aqui, que é com uma taxa mais baixa, vai de 4% ao ano. R$400 acima da inflação. Se já ficar, né, 4% ao ano. Mas esses 4, na verdade, seriam um juro um pouco maior do que isso, né? Que a gente tem que tirar imposto de renda, custos. Então, 4% líquido. 4% líquido ao ano, durante 35 anos, para eu ter R$1.000 lá na frente, eu tenho que depositar mais ou menos R$210 mês. Se esse juro cai de 4 para 3, um ponto percentual, eu tenho que pular de 210 para quase R$290 mês. Daí a importância de começar o mais cedo possível. A guardar, né? Quanto tempo que é esse cálculo? 35 anos. Em 35 anos. É bastante tempo. Já é bastante tempo. Mas então, o ideal é você começar realmente o mais cedo. Se você diminuir isso para 20 anos, o valor aumenta muito mais. Aí tem que ser 400, quase R$600. Sei lá, quando então vai dobrando. Aí né? vai só aumentando, vai ficando cada vez mais impossível você... E acaba desanimando. Então, aproveitar que as taxas estão gordas. Para guardar o máximo ali. E o mais cedo possível e o mais regular possível. Então, realmente é um exercício que é necessário fazer, a gente recomenda fazer. Não tem como não pensar em ter uma previdência sua, né, complementar à previdência pública. Continue com a gente, assine o nosso canal no YouTube. Até mais.